Você já percebeu a estranha diferença entre como um americano e um britânico dizem a palavra car? O americano mastiga o R com força, fazendo um som retroflexo, car. Mas o britânico de Londres parece que esqueceu a letra no caminho e diz apenas car. Para o aluno brasileiro, isso soa como se os ingleses estivessem comendo as letras por preguiça. Afinal, quem está certo? O R sumiu da Inglaterra ou ele nunca esteve lá? O aluno master muitas vezes tenta imitar o sotaque britânico, achando que é apenas uma questão de charme. Mas o linguista enxerga aqui uma guerra de classes, que mudou a música do idioma. Hoje, no nosso laboratório, vamos descobrir que o sotaque de Londres é uma invenção recente, baseada no esnobismo social. Vamos decifrar a guerra do R agora. A primeira revelação da nossa investigação é que, originalmente, todo mundo pronunciava o R. No tempo de Shakespeare, no século XVI, os ingleses falavam com um R forte e vibrante, muito parecido com o sotaque rural que ouvimos hoje em algumas partes da Inglaterra ou dos Estados Unidos. Os linguistas chamam isso de língua rótica. O R era uma consoante de impacto, um marcador de presença física. Se você voltasse no tempo e ouvisse um cavaleiro medieval falando, ele soaria muito mais como um caipira do Texas do que como um lorde de Londres. O inglês nasceu rótico. O silêncio que ouvimos hoje na BBC é uma mutação que só aconteceu muito tempo depois que os navios já tinham partido para a América. O crime contra o R aconteceu em Londres, por volta do final do século XVIII, durante a Revolução Industrial. Muitas pessoas ficaram ricas muito rápido. A elite tradicional de Londres, os Old Money, sentiu a necessidade de criar uma nova forma de falar para se diferenciar dos novos ricos e dos camponeses que chegavam à cidade. Eles começaram a suavizar a pronúncia, deixando o R em final de sílaba mudo. Dizer car em vez de car tornou-se um marcador de status, uma prova de que você pertencia à alta sociedade e não trabalhava na terra. O R mudo nasceu como uma cerca invisível para separar as classes sociais. O snobismo moldou o sotaque que hoje chamamos de elegante. Aqui está o paradoxo. Por que os americanos, que vivem no futuro, falam um inglês mais antigo que os britânicos? É a teoria do isolamento linguístico. Quando os primeiros colonos chegaram aos Estados Unidos, eles levaram o inglês da época, o inglês rótico, com o R forte. Como eles estavam isolados pelo oceano, eles não acompanharam a moda snob que surgiu em Londres um século depois. Os americanos continuaram falando como Shakespeare falava, enquanto Londres mudava o seu código sonoro. O sotaque americano é, tecnicamente, um museu acústico do inglês original. O R dos Estados Unidos é a prova de que as colônias costumam ser mais conservadoras com o idioma do que a metrópole. Mas o britânico não come todos os R's. Existe uma regra cirúrgica para o silêncio. Eles só calam o R quando ele vem depois de uma vogal e antes de uma consoante ou do fim da palavra. Exemplos: puck, hot, water, teacher. Mas se o R vier no início da palavra como red ou right, o britânico o pronuncia com toda a clareza. O cérebro britânico funciona como um filtro seletivo. A vogal tem o poder de derreter o R que vem depois dela. No nosso laboratório, a posição na sílaba é o que determina a vida ou a morte da letra. Entender esse filtro é o segredo para você nunca mais confundir
os dois sotaques. Aqui vem a prova de que o britânico é um mestre da eficiência. Se o R está no final de uma palavra, ele fica mudo, better. Mas, se a próxima palavra começar com uma vogal, o R volta do mundo dos mortos para servir de ponte, better off. Os linguistas chamam isso de linking R. O inglês britânico ressuscita o som apenas para evitar que duas vogais batam uma na outra. É um mecanismo de engenharia sonora para manter a fluidez da fala. O R britânico é um funcionário fantasma que só aparece quando há trabalho de conexão para fazer. Saber usar o linking R é o que separa um imitador de um falante de alta autoridade. Mas a obsessão britânica por pontes é tão grande que eles cometem o crime do intrusive R. Sabe quando você ouve um britânico dizer law and order e soa como law and order? Ou idea of it, soando como idea of it? Eles enfiam um R onde ele sequer existe na escrita. Isso acontece porque o cérebro deles se acostumou tanto a usar o R como ponte que ele começa a fabricar R's artificiais para facilitar o fluxo. No laboratório da fonética, isso é fascinante. Eles tiram o R de onde ele está escrito e colocam onde ele não existe. O inglês britânico moderno é uma dança rítmica que ignora o papel para favorecer o deslize da voz. Você deve estar se perguntando, professor, se os americanos são róticos, por que em filmes de Nova York ou Boston eles falam como britânicos? Essa é a exceção histórica. No século XIX, as cidades portuárias dos Estados Unidos queriam manter o prestígio e o contato comercial com Londres. Elas começaram a imitar o sotaque de elite britânico, matando o R. É o famoso sotaque de Harvard, ou da máfia italiana do Brooklyn. Eles dizem "Park the car" em Harvard Yard. Essas cidades são ilhas de snobismo britânico dentro de um continente rótico. Entender a geografia do R nos Estados Unidos é entender como o comércio e o status social moldam a sua boca em cada esquina. Qual é a lição prática para você aqui no laboratório? Primeiro, tire o peso da escolha. Tanto o inglês rótico americano quanto o não rótico britânico são 100% corretos. A dica master é: seja consistente. Se você decidiu que seu R é forte como o de um guerreiro saxão, mantenha-o assim em todas as palavras. Se prefere a elegância silenciosa de Londres, aprenda a regra do R pós-vocálico. O erro do aluno não é o sotaque, é a mistura confusa que faz o cérebro do nativo travar. O inglês é uma língua de identidade. Escolha a sua roupa sonora e use-a com a autoridade de quem conhece a história por trás de cada suspiro. O veredito do professor Dylan é: a letra R é o marcador de território mais poderoso da língua inglesa. Ela revela se você é conservador como os primeiros colonos ou se você busca o prestígio das elites de Londres. O sotaque britânico não é mais chique porque é melhor. Ele é considerado chique porque a história decidiu que o silêncio era um sinal de poder. Quando você domina a guerra do R, você para de apenas falar inglês e começa a sinalizar sua posição no mapa cultural do mundo. Respeite o R onde ele deve estar. Honre o silêncio onde ele foi imposto. E sua fluência atingirá o nível Master. Aula encerrada. E nos vemos na próxima investigação do nosso laboratório. Até a próxima.